Fala galera, por que mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém é uma péssima, mas péssima ideia? Para você entender isso direitinho, eu vou convidar você para entrar numa máquina do tempo e fazer uma viagem bem doida. Eu prometo que no final você vai entender esse assunto como ninguém. Vem comigo. O judaísmo é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo. Historicamente, o Estado de Israel foi fundado quando Saul reuniu as 12 tribos de Israel uns 1000 anos antes de Cristo. Davi, que foi sucessor da dinastia de Saul, conquistou Jerusalém e fez dela a capital do Reino Unido de Israel e Judá. E durante os 600 anos seguintes, Jerusalém foi a capital política e religiosa dos judeus, até cair na mão dos babilônicos em 587 a.C. Quando o reino de Israel foi destruído, as tribos foram deportadas para a Babilônia, e esse evento é conhecido como a Primeira Diáspora. A região onde as tribos de Israel se encontravam desde a época de Saul, um corredor estreito que comunica a Ásia à África, foi visitado por Heródoto por volta de 450 a.C. e essa região foi batizada por ele de Síria-Palestina. Era lá que os judeus estavam. Mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande passou pela região da Síria-Palestina e conquistou tudo por lá. Com a morte de Alexandre, os generais dele disputaram o comando lá do Império Macedônico e a região da Síria-Palestina ficou sob o controle de Ptolomeu. Foi durante esse período, chamado período ptolomaico, que uma sequência de conflitos na região foi mudando a liderança e isso permitiu que os judeus começassem a retornar à Palestina. Mas esse retorno deles estava com os dias contados. Eles não sabiam que lá na ponta da bota da Itália estava crescendo um bicho chamado Império Romano. Roma era nada na época que Saul uniu as tribos de Israel, mas quando os babilônicos invadiram a região da Palestina e promoveram a primeira diáspora dos judeus, Roma já era uma república com um poderio militar considerável. Enquanto Alexandre o Grande marchava lá pela Palestina, lá na Itália, Roma ia crescendo e dominando todo o sul da Itália. Mas só que ela vivia se envolvendo em umas guerras malucas lá e a situação interna era instável. Então, por volta de uns 60 anos antes de Cristo, 3 homens muito ricos e muito poderosos se uniram para organizar a zona e colocar ordem em Roma. Esses homens eram Crasso, Pompeu e Júlio César. O período em que os 3 dominaram a política de Roma foi conhecido como Primeiro Triunvirato. Está lá nos livros de história, se bobear você ainda até lembra. Entre 55 e 50 anos antes de Cristo, tinha uma região vulnerável no Império de Roma que era chamada Gália. É uma região mais ou menos ali na região da França. E a Gália era habitada por um povo guerreiro para a peste e que no passado já tinha até derrotado Roma em combate. Para evitar que algumas tribos da Gália migrassem e tomassem regiões da Península Itálica, os romanos decidiram enviar alguns exércitos para lá. Nessa época, o Júlio César, que fazia parte do triunvirato, tinha escalado lá a montanha política de Roma, gastando uma dinheirama, e ele estava atolado em dívidas. Mas, graças a essa dinheirama que ele gastou, ele tinha conseguido virar governador do norte da Itália e de parte do sul da França. E ele sabia, estava cheio de dívida, ele sabia que dava para ganhar um bom dinheiro fazendo excursões e aventuras militares. Então ele decidiu, deixa a Gália comigo, e foi lá combater os gauleses. E o cara era bom nisso, e em 5 anos ele resolveu a parada na Gália. E aproveitou para fazer uma fortuna, ganhar o din-din, porque tinha que pagar a dívida, né? Vendendo milhares de pessoas para a escravidão e vendendo os bens e os produtos que ele tinha saqueado nas cidades da Gália. Nesse meio tempo, enquanto Júlio César estava resolvendo os problemas na Gália, um dos membros do triunvirato foi morto, Crasso. Ele morreu numa batalha. E o mandato de Júlio César estava quase no fim. O terceiro cara do triunvirato, Pompeu, ele tinha ficado em Roma e conseguiu tomar conta do Senado.
e quando terminou as excursões na Gália, ele mandou que César voltasse para Roma. Só que a lei romana proibia que qualquer general entrasse na Itália comandando um exército. Só que César era um psicótico ambicioso, maníaco por poder. E ele viu aí uma oportunidade imensa. Ele saiu da Gália com uma legião, cruzou o rio Rubicão, que era a fronteira norte da Itália, e deu início a uma guerra civil em Roma. Foi quando ele atravessou esse rio que ele disse a frase pela qual ele é mais conhecido: Alea jacta est, a sorte está lançada. Não, a sorte não estava lançada, César marchou em cima de Roma, conquistou tudo e foi nomeado ditador. Eventualmente César foi morto, mas a República Romana agora tinha virado um Império Romano e pegou gosto com as conquistas de César. E eles aprenderam o esquema e saíram expandindo as fronteiras. Por volta do ano 70 depois de Cristo, o Império Romano chegou à região da Palestina. E o imperador Tito, o que ele fez? Expulsou de novo os judeus que estavam na região. Os caras tinham acabado de voltar da primeira diáspora, Tito foi lá e mandou todo mundo embora. E isso foi conhecido como a Segunda Diáspora. Como nada dura para sempre, um dia o Império Romano começou a se fragmentar. E por volta do século V da nossa época, tudo que tinha sobrado do Império Romano era a parte oriental dele, que apesar de ser só uma parte, era grande pra porra. Essa parte ficou conhecida como Império Bizantino, porque tinha a capital na cidade de Bizâncio, que mais tarde ficou conhecida como Constantinopla e hoje em dia a gente conhece como Istambul, na Turquia. Mais ou menos nessa época, por volta da época do declínio de Roma e por volta da época da subida do Império Bizantino, lá na Arábia, Maomé entrou em Medina e estabeleceu na cidade o primeiro governo teocrático do Islã. Os praticantes do Islã são conhecidos como muçulmanos. Vou voltar para o Império Bizantino. O Império Bizantino, o domínio dos bizantinos na região da Palestina, ele teve um intervalo entre 1099 e 1187, quando os cruzados que vinham da Europa conquistaram Jerusalém. Eram os cristãos medievais europeus lutando contra os cristãos ortodoxos árabes bizantinos. Cristão contra cristão. E o Império Bizantino tinha pegou a herança de Roma, e como Roma era cristão, o Império Bizantino também era cristão. O fato é que nessa briga, os europeus levaram a pior e terminaram sendo expulsos lá da região da Palestina por Saladino, um evento que está bem retratado num filme chamado Cruzada. Não sei se você já viu, é de 2005, com Orlando Bloom. Muito bom o filme. Nos 400 anos seguintes, a região da Palestina seguiu debaixo do Império Bizantino. Mas em 1453, o Império Turco-Otomano, que era comandado por muçulmanos seguidores da religião criada por Maomé nos confins da Arábia, o Império Turco-Otomano chegou no pedaço e conquistou Constantinopla. Pegou Constantinopla dos bizantinos. Nos 3 séculos seguintes, o Império Otomano Islâmico se tornou uma potência e dominou com tranquilidade toda a região que antes pertencia ao Império Bizantino. Saíram os cristãos do bizantino e entraram os muçulmanos do otomano. Só que apesar disso, apesar de serem muçulmanos, os otomanos toleravam bem todo mundo e chegaram até a resgatar alguns judeus da Inquisição Espanhola. O Império Otomano ia mais ou menos bem quando estourou a Primeira Guerra Mundial em 1914. E aí eles optaram por ficar do lado da Alemanha contra os aliados. A guerra no Oriente Médio, a Primeira Guerra Mundial naquela parte do Oriente Médio, foi cruel e sangrenta. E a vitória dos aliados em cima dos otomanos deveu muito às ações de um tenente-coronel chamado Thomas Edward Lawrence. E as histórias do coronel Lawrence foram retratadas no famoso épico Lawrence das Arábias. Foi feito em 62 com Peter O'Toole no papel principal. É outro filme histórico que eu recomendo que você assista. Pois então, durante a Primeira Guerra Mundial, uma parcela dos árabes que se sentia oprimida pelo Império Otomano decidiu apoiar os aliados
com a promessa de que os aliados iam pegar a Palestina e criar lá, finalmente, um Estado árabe independente do Império Turco-Otomano. Mas a ganância de César, aquela ganância de César, psicótico, maníaco por poder, eu acho que César deixou alguma herança desse transtorno dele quando o Império Romano passou pela Inglaterra e pela França. Porque quando a Primeira Guerra Mundial terminou, em 1918, França e Inglaterra traíram as esperanças dos árabes palestinos, que tinham apoiado eles, e dividiram a região do Oriente Médio entre si, com a bênção da Liga das Nações. Pegaram os palestinos, vocês me ajudam a mandar os otomanos embora. Quando os otomanos foram embora, bom, agora a gente vai dividir a terra entre a gente. E deixaram os palestinos de fora. O Império Otomano foi extinto em 1923 com a criação da República da Turquia. E a Grã-Bretanha pegou a parte que lhe cabia da região da Palestina e dividiu em 2 distritos. Ela falou, metade fica para os judeus, metade fica para os árabes. Os árabes, depois de terem dado sangue pela Alemanha, combatendo os otomanos lá na Primeira Guerra Mundial, eles se sentiram traídos com isso e rejeitaram a proposta da Grã-Bretanha. Eles queriam um pedaço maior de terra. Afinal de contas, o Império Otomano, que tinha sido inimigo, eles tinham recebido uma Turquia inteira. Por que os árabes palestinos tinham que ficar com metade de um terreno no deserto? Antes que essa questão pudesse ser resolvida, do que fazer com o território da Grã-Bretanha na Palestina, estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Só quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, é que a discussão sobre como que ficaria a divisão dos territórios na parte britânica da Palestina retornou aos holofotes. Os judeus queriam voltar para o lugar de onde eles jamais deveriam ter sido expulsos, e os árabes, que haviam ajudado a Inglaterra e a França na Primeira Guerra Mundial, agora que terminou a Segunda Guerra Mundial, eles queriam finalmente o Estado deles independente. O problema é que eles queriam construir esse Estado independente exatamente no mesmo lugar que os judeus queriam se assentar. Para defender os interesses sobre o território da Palestina e evitar o puxão de tapete que eles tinham tomado na Primeira Guerra Mundial, 7 países árabes e representantes dos árabes palestinos se uniram e formaram uma coisa chamada Liga Árabe. Para lidar com as questões pós-Segunda Guerra Mundial, o Ocidente também criou um negócio chamado Liga das Nações. A Liga das Nações tinha sido extinta em 1942. Para poder lidar com os problemas da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente ressuscitou a Liga das Nações, mas deu a ela agora o nome de Organização das Nações Unidas, em 1946. Na verdade, mudou o nome, mas a politicagem era a mesma. Os ingleses, que não queriam mais nada a ver com aquela batata quente lá da Palestina, eles aproveitaram a deixa e entregaram o pacote de problema para a ONU. A ONU que resolvesse aquele angu de osso lá da Palestina. Então, em 1947, o que a ONU fez? Ela fez o mesmo que a Inglaterra já havia proposto lá no final da Primeira Guerra Mundial. A ONU propôs dividir o território da Palestina em 2 estados, um judeu, outro árabe. Os árabes da Palestina, que já tinham recusado essa proposta antes, obviamente recusaram de novo. E aí, como ninguém se decidia sobre o que fazer, os judeus tomaram a frente e assinaram uma declaração de independência em 14 de maio de 1948, lá na cidade de Tel Aviv. E nessa declaração eles constituíram o Estado de Israel. A galera da Liga Árabe não gostou nada do atrevimento e no dia seguinte eles iniciaram a guerra contra Israel. Surpreendentemente, essa guerra, que foi chamada Guerra Árabe-Israelense, surpreendentemente Israel ganhou essa guerra e aproveitou, eles não são bobos, aproveitou para conquistar um território maior do que aquele inicialmente proposto pela ONU. Porém, uma pequena faixa de terra, um naquinho de terra, com 40 km de comprimento e uns 20 de largura, espremida entre Israel e a Jordânia, escapou dessa conquista de Israel. Essa faixa pequenininha ficou conhecida como Cisjordânia
e não pertence a nenhum Estado soberano. Teoricamente, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, ambas de maioria árabe e palestina, elas deveriam integrar o Estado palestino que foi previsto pela ONU, mas isso nunca saiu do papel. Quando Israel ganhou a guerra contra a Liga Árabe, os 750 mil árabes que tinham saído da Palestina e eles esperavam voltar para casa assim que a Liga ganhasse a guerra e limpasse os judeus da área. Só que a Liga perdeu a guerra, Israel ganhou. E esses 750 mil árabes palestinos ficaram meio sem ter para onde ir. Alguns países da Liga Árabe receberam esses refugiados palestinos, mas os palestinos acabaram levando outro puxão de tapete, só que agora da própria Liga Árabe. Os países da Liga Árabe expulsaram os refugiados de dentro dos países da Liga. Mas vamos embora, o lugar de vocês é aqui não. Boa parte desse povo foi parar na Cisjordânia. E Jerusalém, que fica exatamente na fronteira entre Israel e Cisjordânia, ela fica exatamente ali no meio. Jerusalém acabou ficando dividida ao meio, né? Metade ficou com os palestinos lá da Jordânia e metade ficou com os israelenses. Os palestinos da Cisjordânia assumiram o controle da metade oriental de Jerusalém e logo o lugar que contém os lugares sagrados lá, e passaram a negar que os israelenses acessassem esses locais sagrados judaicos. Se isso não bastasse, o povo lá da Cisjordânia começou até a profanar algum desses lugares sagrados. Em 1964, como esse imbróglio continuava, e para lidar com os refugiados palestinos, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. O maior líder da OLP foi o egípcio Yasser Arafat, que morreu em 2004. Enquanto as negociações entre Arafat e Israel se arrastavam, Israel fez outro ataque agora contra a Jerusalém Oriental e tomou essa parte dos palestinos da Cisjordânia. Isso ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. É óbvio que a Guerra dos 6 Dias não foi aprovada pela comunidade internacional. E aquele papo que vocês estavam negociando a paz, pô? Como retaliação, o Conselho de Segurança da ONU falou o seguinte: olha, todo mundo que for membro da ONU, tira sua embaixada de Jerusalém. Manda a embaixada lá para Tel Aviv. E Tel Aviv sempre foi o principal centro financeiro de Israel, ainda é, beleza, o povo obedeceu e vamos lá, muda a embaixada para Tel Aviv. Os palestinos que tinham sido expulsos da parte oriental de Jerusalém, eles estavam lá na Cisjordânia, na faixa de Gaza, e eles continuam achando que aquela parte de Jerusalém Oriental cabe a eles, como parte do futuro Estado palestino, que vem sendo prometido há um tempão, desde que eles ajudaram lá a França e a Inglaterra a expulsar os otomanos. Em 1993, a ONU chamou Israel e Palestina e falou o seguinte: olha, o destino da cidade de Jerusalém só vai ser decidido quando vocês terminarem as negociações de paz entre vocês dois aí. Por enquanto, a cidade é dos dois e a cidade é de ninguém. É por isso que a mudança da embaixada americana para Jerusalém em maio de 2018 causou tanta comoção. Essa mudança atropela os passos dos acordos de paz que estão sendo confeccionados na região. A medida norte-americana foi tomada para agradar os eleitores evangélicos do Trump, que veem o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, o cumprimento de uma profecia bíblica. E agora o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, quer imitar o Trump e tirar a embaixada brasileira de Tel Aviv e colocar lá em Jerusalém. O Estado de Israel é soberano, sem dúvida alguma quanto a isso. Mas ele foi constituído dentro de uma região chamada Palestina. Lembra de Heródoto? Toda aquela faixa entre a Ásia e a África. Palestina. Os judeus constituíram um reino lá, 1000 anos antes de Cristo. Mas ele foi constituído, eles foram expulsos de lá mais tarde pelos babilônicos, mas dentro daquele lugar também havia outras pessoas que não eram judaicas, eram palestinas, só moravam ali.
Curiosamente, os judeus só puderam retornar para a Palestina debaixo do Império Romano. Eles foram expulsos pelos babilônicos, foram expulsos por Tito, mas quando o Império Otomano chegou, e o Império Otomano era muçulmano, eles conseguiram voltar para a Palestina. O Império Otomano mantinha alguns árabes lá sob ferro e fogo, e esses árabes apoiaram os esforços dos aliados na Primeira Guerra Mundial, mas foram traídos e terminaram sem eira nem beira. Antes que alguém decidisse o que fazer com os espólios do Império Otomano, os israelenses, aproveitando o mal-estar geral provocado pelo Holocausto, que foi terrível, eles aproveitaram esse mal-estar no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e declararam a independência, tomando uma parte significativa da Palestina só para si. A Palestina era a terra deles, mas não era só deles. Os árabes, que tinham apoiado os aliados contra a Turquia na Primeira Guerra Mundial, esses árabes palestinos continuavam sem ter para onde ir quando terminou a Segunda Guerra Mundial. O Ocidente reconheceu a soberania do Estado de Israel, reconheceu a soberania da Turquia, mas fez nada para definir a situação dos palestinos que viviam na mesma região que os judeus de Israel há quase tanto tempo quanto eles. O Ocidente deixou um povo inteiro largado na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e é lógico que isso não podia dar certo. A maioria dos palestinos que estão refugiados nesses lugares segue o Islã, e é óbvio que os muçulmanos, depois de toda a confusão do Ocidente em cima do território da Palestina, é óbvio que esses caras vão aproveitar qualquer desculpa para atacar quem quer que tome um partido declarado a favor de Israel. A região da Palestina vem ardendo em conflito tem uns 3.000 anos. E a gente aqui, nós temos nossos problemas para resolver. O déficit fiscal do governo corresponde a inacreditáveis 10% do PIB. O Brasil tem um dos 10 piores sistemas de ensino do mundo. Mais de 60 mil brasileiros são assassinados a cada ano. A saúde está um caos, a economia está um caos. O povo do MST e do MTST vem tacando terror no campo. As fronteiras da gente são mais vazadas que peneira, entra de tudo, entra cigarro falsificado no Paraguai, droga, avião, carro roubado, arma, bomba e gente a dar com pau, entra quem quiser. Que sentido há, numa situação dessa, colocar o Brasil no radar do radicalismo islâmico, comprando uma briga que nunca foi nossa? Que os palestinos árabes e os palestinos judeus, que eles encontrem os termos lá entre eles. Eles são adultos, já passou da hora dessa gente aprender e se entender. E que nosso presidente, que o Jair Bolsonaro, se volte para os problemas internos. Os nossos problemas são grandes e graves o suficiente para você sair por aí procurando uma promoção de homens-bombas no Oriente Médio. Eu falaria o seguinte: não se meta nesse imbróglio, presidente. Deixa a embaixada do Brasil em Tel Aviv e bora resolver o Brasil para os brasileiros. Afinal, o lema da campanha não era o Brasil acima de tudo? Ou eu estou errado? Um abraço, gente boa!